compreenda melhor o passado, o presente e os acontecimentos revelados por Deus sobre o futuro da humanidade. Ligados na Palavra Profecias. Boa noite, bem-vindos ao Ligados na Palavra. Ficamos ansiosos ao longo da semana para esse encontro aqui, nesse momento com você, que está nos acompanhando no estudo da Palavra de Deus, de uma forma agora mais aprofundada, estudando as profecias. Estamos, nesse momento, estudando o livro de Daniel, e nós preparamos tudo aqui com muito carinho, com muita oração, pedindo a direção de Deus, para que nesse momento nós possamos estar aqui compartilhando das maravilhas do amor desse Deus, do poder, das promessas dele, né? E antes de entrarmos no estudo propriamente dito, vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, louvado seja o teu nome, Senhor, pelo privilégio que tu nos concedes de termos acesso ao teu plano de salvação, que é a tua palavra, Senhor, essa carta de amor que tu escrevestes para cada um de nós. Pai querido, Deus amado, Deus bendito, nos colocamos nesse momento diante do teu trono de graça para clamar a ti em nome de Jesus, para que o Espírito Santo desça sobre nós, que ele venha, o autor da tua palavra, o autor da Bíblia, Senhor, que ele venha para nos ensinar, para nos dar entendimento, compreensão, e para que a tua palavra, Senhor, seja viva e eficaz na nossa vida, que ela promova mudanças, que ela promova santificação e salvação. Pai querido, esteja com cada um desses teus queridos que estão na frente de um computador, participando, acompanhando o nosso estudo, e com cada um de nós que aqui estamos nesse estúdio também, para que tudo que for falado, Senhor, tudo que for mostrado, venha diretamente do teu trono de graça, Pai Santo. Venha estar conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Bem, continuando no estudo das profecias, nós vamos ver que a profecia de Daniel, na profecia de Daniel, Deus repete a história para ampliar a informação, para ampliar a verdade. A cada capítulo, a cada estudo, nós vamos perceber Deus repetindo e ampliando a informação. Por que Deus repete tanto? Porque diante de Deus, nós somos como crianças. E a criança aprende pela repetição, né? Pela contemplação e pela repetição ela vai assimilando. Por isso Deus repete para nós. E nesse plano de repetir para ampliar, nós vamos relembrar um pouquinho do estudo da semana passada. Na semana passada, você deve lembrar, nós estudamos o capítulo 2 de Daniel, o capítulo onde Deus, através de Daniel, conta a história do mundo em 9 versos. Ele conta a história dos impérios mundiais, representados pela estátua. A estátua de cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de bronze. E ele nos apresenta aqui no final da história do mundo, né, uma pedra bateria nos pés da estátua, essa pedra representando a Cristo e o seu reino, vindo estabelecer o reino eterno de Deus aqui nessa terra, nesse planeta. E hoje, nós vamos estudar, Deus vai nos contar a mesma história, só que usando uma simbologia diferente. Mas tem novidade no estudo de hoje, porque Deus vai dar mais informação. Ele vai nos contar, no estudo de Daniel 7, o que vai acontecer entre
a sequência dos impérios mundiais e a pedra. Alguma coisa vai se estabelecer nesse mundo, interferindo no plano de Deus, antes que Jesus volte a essa terra. Então, se prepare, porque nós vamos hoje estudar os 4 animais e o chifre pequeno de Daniel 7. É agora um sonho e uma visão de Daniel. No capítulo 7, verso 1, o slide, Deus diz assim: no primeiro ano de Belsassar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Então, o primeiro ano de Belsassar, Nabonido passou a realeza para Belsassar em 553 a.C. Então, o primeiro ano de Belsassar corresponde aproximadamente a essa data, 553 a.C. E Daniel foi deitar e, durante a noite, teve um sonho, teve visões nesse sonho. Deus mostra alguma coisa muito importante para ele, e importante para nós também. E Daniel continua descrevendo no capítulo 7, versos 2 a 3. Ele diz: os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Você vê que tem palavras ali que estão grifadas, né? Então, os 4 ventos, ventos está grifado, animais está grifado e mar está grifado. O que é que representam esses símbolos? Vamos ver dentro da profecia, no slide, o que representam ventos, mares e animais. Mar, se nós formos no capítulo 17 do Apocalipse, no versículo 15, nós vamos ver que mar significam povos. Jeremias 49, 36 a 37, me diz que ventos são guerras. E Daniel 7, 17 me diz que animais são reinos. Então, sabendo dessa simbologia, do significado desses símbolos, agora nós podemos voltar para o slide e ler de uma forma bem mais compreensível. Então, lá está escrito: os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. O que são ventos? Guerras. Guerras agitavam o mar grande. O mar grande era uma expressão que eles usavam para se referir ao mar Mediterrâneo, para fazer diferença entre mar da Galileia e o mar Morto. Então, o mar grande, o mar Mediterrâneo, estava muito agitado, porque desse mar, dessa região densamente povoada, surgiram 4 animais. E animais significam reinos. Então, do mar Mediterrâneo, com muita agitação, muita guerra, referente às conquistas dos grandes imperadores, como nós vimos na semana passada, a conquista de outras nações, de outros países, agitavam esse mar, né? E dali desse mar, dessa região densamente povoada, surgiram 4 reinos, 4 impérios mundiais. Vendo outro slide, nós vamos ler agora Daniel, ele começa a descrição daquilo que ele viu, daquilo com que ele sonhou. Ele diz que ele viu 4 animais surgindo de uma região densamente povoada. E ele diz que o primeiro animal era como leão e tinha asas de águia. Era um leão alado, né? Então ele não diz, bom a gente atentar para o detalhe, que ele não diz que o primeiro animal era um leão. Ele diz que era como leão, porque esse leão tinha asas de águia, e leão normalmente não tem asas. Indo agora para o segundo animal, ele diz que o segundo animal era semelhante a um urso. E esse urso se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, ele trazia
3 costelas, como se esse animal acabasse de ter se alimentado. E ele continua descrevendo o terceiro animal em Daniel 7,6. Ele diz: o terceiro era semelhante a um leopardo e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças. Veja, esse tinha mais asas que o primeiro, que era o leão com 2 asas. Esse tinha 4 asas e 4 cabeças. Depois nós vamos ver o significado de tudo isso. E aí Daniel, no capítulo 7, verso 7, ele descreve de uma forma bastante assustada, bastante com muito medo e com muito espanto, ele diz o seguinte lá: eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Imagine que coleção de animais. O primeiro era um leão, com 2 asas. O segundo, um urso que se apoiava mais de um lado do que do outro, com 3 costelas na boca. O terceiro animal era um leopardo, com 4 cabeças e 4 asas. E agora Daniel se depara com um animal que ele não tem como classificar. Ele não conhece nada parecido. Então ele apenas diz que era um animal terrível, espantoso e diferente de todos os outros. E para completar esse animal terrível, ainda tinha 10 chifres. Olhando no nosso slide, é mais ou menos isso que nós imaginamos pela descrição de Daniel, que Daniel viu. Um monstro terrível. Mas você sabe, não precisa ter medo, né? Porque os monstros, os animais, representam apenas reinos, países, nações. Deus está nos contando outra vez a história do mundo. Daniel viu esse animal terrível com 10 chifres. Se Deus usa o princípio da repetição para ampliação, olhando aqui no nosso slide, nós podemos ver o seguinte, que em Daniel 2, Deus usou 4 metais através da estátua, ouro, prata, bronze, ferro e barro com ferro, para contar a história do mundo. Agora, ele usa uma outra simbologia. Ele usa 4 animais, diferentes uns dos outros, e cada um deles com características muito especiais. Se, partindo do princípio que a estátua representavam os impérios mundiais, os animais também devem representar a mesma coisa. E nós vamos ter certeza absoluta disso na semana que vem, quando nós estudarmos o capítulo 8. Veja, se a cabeça de ouro, no nosso slide, representava Babilônia, que governou o mundo, que dominou o mundo de 605 a 539, o metal mais nobre que existe é o ouro, o leão alado também deve representar a Babilônia, né? O leão é o rei dos animais. O que significam essas asas? A rapidez com que Nabucodonosor conquistou as nações, com a rapidez com que ele expandiu o território de Babilônia. Na sequência da cabeça de ouro veio o peito de prata. Na sequência dos animais vem um urso que se apoia mais de um lado do que do outro, porque a Pérsia era mais forte que a Média. E, curiosamente, na Média, nos tempos antigos, existiam vários tipos de urso. Era um país montanhoso, muito frio, com muita neve. E o urso, curiosamente, apesar dele ser mais lento, mais desengonçado, ele é mais feroz, mais cruel do que o leão. E isso descreve
perfeitamente o Império Medo-Persa, que dominou o mundo de 539 a 331. Agora, na sequência desses slides, nós vamos ver, se vimos Babilônia, Medo-Pérsia, o próximo império, a Grécia, que na estátua de Daniel 2 era representada pelo bronze do quadril e do ventre, e em Daniel 7, Deus usa a figura estranhíssima de um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Se o leão era rápido, representando Nabucodonosor, as asas representavam a velocidade com que ele conquistou territórios, imagine Alexandre o Grande, né, o imperador grego, a rapidez com que ele expandiu o território do Império Greco-Macedônio. Em 10 anos, ele fez do Império Grego o que ele foi. Então, as 4 asas representam essa rapidez absurda. Alexandre conseguiu conquistar todas as nações que ele planejou conquistar. E as 4 cabeças é que Alexandre, após não ter mais países para conquistar, porque ele já, em 10 anos ele havia conquistado tudo o que queria, né, se deu a bebida e numa noite ele bebeu muito e nessa noite, em consequência de uma febre e dessa bebedeira que ele tomou, ele veio a falecer. Quando Alexandre morreu, o império de Alexandre foi dividido entre 4 grandes generais. O império se fragmentou entre Lisímaco, Ptolomeu, Cassandro e Seleuco. Esses 4 generais de Alexandre, que assumiram o Império Grego, são representados pelas 4 cabeças. E depois, na sequência, do ventre, vem as pernas de ferro. Roma, o Império Romano, representado agora em Daniel 2, pelo animal terrível e espantoso, que tinha 10 chifres, o Império Romano, que dominou o mundo de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Na sequência dos slides que nós estamos vendo, vamos agora, se vimos a cabeça, o peito, o ventre, as pernas, vamos ver agora, na sequência da estátua, os pés, né, que em Daniel 7 corresponde, os 10 dedos da estátua correspondem aos 10 chifres que esse animal terrível e espantoso tinha na cabeça, que representava também os 10 reinos, ou seja, a Europa dividida, né? Que esse reino, essa configuração política dos impérios, ou melhor dizendo, a Europa tem essa configuração política desde 476 depois de Cristo, quando o Império Romano, a parte ocidental, caiu. E isso vai se estender até a segunda vinda de Jesus. Então, repetindo, os pés com 10 dedos e o animal terrível e espantoso com 10 chifres correspondem à Europa dividida. Os 10 chifres, assim como os 10 dedos, as 10 tribos bárbaras que conquistaram o território ocidental do Império Romano. Na sequência, nós vemos que Daniel está muito preocupado com esse animal, esse último animal, e ele diz assim em Daniel 7:8: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Imagine Daniel. Daniel aqui já tinha uma certa idade, né? E ele se depara com esse animal
que ele não encontra classificação para identificá-lo, e ele não consegue tirar os olhos desse animal, porque a visão que ele teve durante o seu sonho, na visão, os animais ficaram todos juntos. Subiu o leão do Mar Grande, depois sobe o urso, depois sobe o leopardo, depois sobe o animal terrível e espantoso. E Daniel estava mais preocupado com esse último animal. Ele não conseguia desviar os olhos dele. E ele começou a analisar e viu que esse animal, no meio desses 10 chifres que ele tinha na cabeça, surgiu um outro pequeno que era diferente de todos os demais. E esse chifre pequeno, ele é tão interessante que ele tinha olhos como de homem e tinha uma boca que falava com insolência, que blasfemava. E na sequência do slide, nós vemos lá em Daniel 7:24, que chifres também significam reis, reinos. Animais e chifres são reis e reinos. E Daniel não conseguia desviar os olhos desse chifre pequeno, que tinha boca e olhos. Então, recapitulando o que a gente viu até agora, nós vemos que no processo de repetição para ampliação, quando nós olhamos na nossa tela aqui, nós vemos que o que Deus nos mostrou em Daniel 7, o que ele acrescentou, melhor dizendo, entre a estátua e a pedra que vai bater nos pés da estátua, foi o chifre pequeno. Esse chifre que era diferente de todos os outros 9, enfatizando, esse chifre tinha olhos como de homem e boca. Ele tinha uma boca que falava com arrogância, com insolência. Então, voltando ao slide, nós vimos a Europa dividida e vimos que cada tribo bárbara conquistou um pedaço do Império Romano Ocidental, e assim dando origem aos países da Europa que nós conhecemos hoje. Lemos que esse chifre pequeno que surgiu na cabeça do animal, terrível e espantoso, só surgiu depois que 3 chifres foram arrancados. E aqui, olhando para o mapa, nós vemos que os 3 chifres que foram arrancados foram a tribo dos vândalos, dos érulos e os ostrogodos. O que é que isso significa? Significa que essas 3 tribos, elas eram arianas, eram seguidores de Ários, uma religião que existia e que eles eram contra o cristianismo. Então, esse chifre só ganhou espaço, só ganhou projeção depois dessas 3 tribos serem conquistadas e derrotadas pelo Império, pelos imperadores. No caso aqui, o imperador que derrotou essas 3 tribos foi Justiniano. A última tribo a cair foi a dos ostrogodos. Isso tem significado. Veja, você está percebendo que o estudo de profecia, a gente fala muito da história da civilização. É que a história da nossa civilização dá credibilidade à Bíblia. Como nós já comentamos, a própria geografia, a própria arqueologia, a ciência em si, confirma a Bíblia. E a história dá fundamento, dá credibilidade ao cumprimento das profecias. Agora nós vamos entender por que Deus disse que esse chifre pequeno só surgiria depois que 3 chifres fossem arrancados. Esses 3 chifres representando 3 tribos bárbaras que eram contra, que não aceitavam o cristianismo.
Só depois que elas foram derrotadas, esse chifre se destaca, ele ganha poder. E aí ele usa essa boca. E ele tem olhos, porque olhos significam inteligência, sagacidade, esperteza, né? Ali diz que ele tem olhos como de um homem, mas ele também tem uma boca. Vamos em frente para a gente poder entender do que Deus está falando. E eu queria conversar com você nesse momento. O nosso propósito com esse estudo é mostrar para você e para nós que aqui estamos, né? Porque quando nós estamos estudando juntos, nós apresentamos aqui os textos bíblicos, você pode conferir na sua casa, na sua Bíblia, né? O nosso propósito aqui é mostrar o plano da salvação, é mostrar a vontade e a verdade de Deus. Em momento algum, nós temos o objetivo de afrontar alguém. Nós nos colocamos humildemente na presença de Deus, você participou da nossa oração, e pedimos que o Espírito Santo estivesse conosco, nos dirigindo. Agora, para fazer um estudo como esse, um estudo bíblico, e especialmente um estudo de profecia, é preciso muita oração. É preciso que quem prepara o estudo ore muito, pedindo a direção de Deus, para que Deus mostre a sequência das passagens bíblicas, que dê passagens bíblicas que esclareçam, mas também é preciso que você ore muito. Não só quando você está assistindo o estudo da Bíblia aqui conosco, mas ao longo da semana, ao longo do seu dia a dia, para que Deus mostre para você aquilo que Ele espera de você, aquilo que é realmente verdade. Deus, além de Deus, de Criador, Mantenedor e Redentor, Ele é nosso Pai. Então, em momento algum, Deus nos diz alguma coisa para nos magoar, para nos afrontar. E eu gostaria que você e nós, que aqui estamos, pudéssemos ser humildes diante de Deus, aceitando aquilo que Ele tem para nos falar. Continuando com o nosso slide, nós vemos agora Daniel diante de uma outra situação. Ele diz em Daniel 7, 9 a 10, verso 13. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, e se abriram os livros. Um como filho do homem dirigiu-se ao ancião de dias. O que foi mostrado também para Daniel durante a visão dos 4 animais? O tribunal lá no céu, o julgamento dos séculos em andamento. Deus, para desviar a atenção de Daniel dos 4 animais, ele mostra agora para ele, para o profeta, o que está acontecendo lá no céu a partir de um determinado momento da nossa história. Se instalou o tribunal celestial. O que nós estamos vendo aqui nos versos 9 e 10 é aquilo que Deus e a Bíblia nos ensina como sendo o juízo investigativo. Então, nesse slide que fala sobre o julgamento dos séculos, em Daniel 7, 9 a 10, nós temos o juízo investigativo. Veja que Jesus, como Filho do Homem, ele se apresenta diante do ancião de dias. Jesus, durante aproximadamente 40 vezes, ele mesmo, ele próprio, se referiu a ele como sendo o Filho do Homem. Porque ele se fez homem para poder morrer por nós. E ele se apresenta agora diante do ancião de dias, de Deus Pai. E a Bíblia nos diz que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Então, o nosso juiz é Jesus.
essa parte do juízo é chamada de investigativa, porque lá no céu, os livros que constam os registros sobre a nossa vida estão sendo analisados. É o que está acontecendo nesse exato momento lá no céu. Você vai ter certeza disso nos próximos estudos. Mas na sequência desse juízo investigativo, olhando aqui para o slide, você vê, nós não colocamos todo o versículo para não se tornar muito extenso, mas você pode anotar aí os versos 13 e 14 para você ler no capítulo 7 e você entender que aqui Deus está falando do juízo executivo, ou seja, já aconteceu o juízo investigativo, já foi dada a sentença e agora a sentença está sendo executada. É outro acréscimo na profecia de Daniel 7 que Deus nos dá. Além do chifre pequeno, em Daniel 7, Deus fala também do juízo em andamento lá no céu. Mas Daniel não conseguia tirar os olhos daqueles animais. Então ele diz assim, vamos para o próximo slide, Daniel 7, 19 a 20, no verso 24, ele diz assim, então tive desejo de conhecer a verdade a respeito daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto que os seus companheiros. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Veja, a situação se repete, porque Daniel está muito preocupado com aquele animal que ele não consegue descrever. E no texto bíblico, ele nos diz que ele se achegou ao anjo que estava dando essa visão para ele durante o seu sonho e perguntou sobre esse animal. E ele disse, eu tive desejo, eu não conseguia desprender os olhos dele, eu precisava conhecer, entender mais quem era ele, e especialmente aquele chifre pequeno, que tinha olhos, uma boca, falava com insolência e parecia mais forte, muito mais forte que os seus companheiros, que os outros 7 chifres, né? Porque 3 já tinham caído. E aí, mais uma vez, ele explica que os 10 chifres correspondem a 10 reinos. Na próxima tela, nós lemos o questionamento de Daniel, que com certeza é o seu nesse momento. Você deve estar bastante curioso também para saber quem é o chifre pequeno. Veja, Deus tem sinceros em todas as denominações religiosas. Nós não somos salvos pelo nome da igreja a qual nós pertencemos. Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus e pela minha fé no poder que Ele tem para me salvar. Na fé que eu tenho em Jesus, por ser plenamente habilitado para me transformar completamente, por ser plenamente habilitado para me santificar e fazer de mim uma futura moradora da Nova Jerusalém, uma futura moradora do reino dos céus. E é com esse propósito, única e exclusivamente com esse propósito, que nós estamos aqui estudando sobre esse assunto. E você pode ter certeza que você que está nos acompanhando, também com o objetivo de se aprofundar mais na Bíblia, você é muito especial para Deus. Você é como a menina dos olhos de Deus, porque Deus está mostrando para você. Lembra que nós lemos na introdução do estudo, na primeira noite, que quando começamos essa nova temporada do Ligados na Palavra, nós lemos que Deus quer nos mostrar
as coisas que são, as que já aconteceram e as que em breve devem acontecer. Deus, como Pai que é, Ele está nos alertando, Ele está nos mostrando para que a gente se prepare, para que a gente se previna, para que a gente principalmente se posicione. E o que importa para Deus é a nossa fidelidade a Ele, a nossa lealdade a Ele. Ele é que é o nosso Pai, Ele é que é o nosso Salvador, Ele é que é o nosso mantenedor. Então é com Ele que nós devemos viver, é para Ele que nós devemos dar ouvidos, não para aquilo que os homens dizem. Então, quem é o chifre pequeno? Vamos prosseguir para tentarmos encontrar uma resposta. A própria Bíblia nos dá. Na próxima tela, Daniel nos dá uma informação sobre esse chifre, dizendo em Daniel 7:25 o seguinte: que esse chifre proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Se Deus não fosse misericordioso, se Deus não fosse tão amoroso e tão atencioso conosco, nós jamais descobriríamos o que Ele quer dizer nesse texto. Mas na sua própria palavra, Ele nos dá o entendimento. Veja, Deus mostrou para Daniel que esse chifre, que tinha boca e tinha olhos, falaria contra o Altíssimo, falaria contra Deus com arrogância, mudaria os tempos e a lei. Os tempos, o tempo é uma prerrogativa de Deus. Só Deus é o dono do tempo, só Deus altera, só Deus estabelece reis, remove reis, né? E esse chifre quer ter prerrogativas divinas. E mais ainda, os santos seriam entregues nas mãos dele. Quem são os santos? Santos, preste bem atenção, santo são pessoas vivas. O que é santo para Deus? Santo para Deus é aquilo que Deus separa para Ele para seu uso exclusivo. Santo é você e eu, que estamos decididos a viver aqui nesse mundo uma vida com Deus, para podermos estar com Ele lá no céu, quando Jesus voltar. Né? Deus não chama santo aquilo que é perfeito, as pessoas no sentido da perfeição. Nós estamos sendo transformados por Deus, nós estamos sendo santificados. Então, o que é que esse chifre pequeno fez? Perseguiu e matou o povo de Deus. Durante quanto tempo ele fez isso? Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vamos entender melhor, vamos olhar na tela. Veja, a questão de que Daniel diz que esse chifre proferiria palavras contra o Altíssimo, lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versos 3 a 4, o apóstolo Paulo, prevenindo, ele já disse: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, querendo parecer o próprio Deus. Paulo, já no 1º século, ele nos advertia sobre o surgimento desse chifre pequeno. Ele chama o chifre pequeno de homem da iniquidade, ou seja, o homem do pecado. Ele chama o chifre pequeno de filho da perdição. E ele diz também que o chifre pequeno, ele se opõe a tudo que vem de Deus, a ponto de assentar-se no trono, no santuário de Deus, querendo parecer o próprio Deus. Isso não te faz lembrar os estudos que nós fizemos no ano passado, na primeira temporada, quando estudamos
as doutrinas da Bíblia, e quando estudamos sobre o sofrimento humano, nós vimos que essa era a intenção de Satanás. Satanás queria ser como Deus. Ele mesmo dizia, está lá em Isaías 14, 13, 14, que ele estabeleceria o trono dele acima do trono de Deus e ele seria semelhante ao Altíssimo. Veja como Deus abre o leque, como Ele está abrindo a cortina e está te pegando pela mão e a mim também, para nos mostrar o que até agora nós não tínhamos compreendido. O que até agora estava velado para nós. Então, esse chifre pequeno é um poder perigoso, né? Porque enquanto os outros chifres se referiam a impérios politicamente estabelecidos, geograficamente estabelecidos, politicamente constituídos, melhor dizendo, esse chifre pequeno, ele é diferente porque ele não está interessado em território. Ele não está interessado em expandir a sua nação, o seu país. Ele está interessado nas coisas lá do céu. Não para conhecer, não para viver, para obedecer, mas para se colocar acima desse Deus, mudando as coisas de Deus. Vamos seguir em frente, porque Daniel dá mais informação. E voltando na nossa tela, esse chifre pequeno, ele tem a pretensão de perdoar pecados. E Marcos 2,7 diz que o único que pode fazer isso é o próprio Deus. Só Deus pode perdoar pecados. Mas o chifre pequeno tem a pretensão, a prepotência, né, a arrogância de se nivelar com Deus. E ele acha que ele também pode fazer isso. Seguindo em frente com o slide, nós vimos lá no versículo 25, Daniel dizendo que esse chifre pequeno magoaria os santos do Altíssimo. E ele diz no verso 21, eu olhava e eis que este chifre pequeno fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Do que Daniel está falando? De um período da Idade Média, voltando para a tela, chamado Inquisição, chamado Santa Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, que foi estabelecido em 1262, essa perseguição religiosa, e se estendeu até 1869, quando milhares e milhares dos santos de Deus, fiéis à sua palavra, leais com esse Deus maravilhoso, foram mortos exatamente por isso. Foram mortos como hereges, como bruxos. Por quê? Porque seguiam a palavra de Deus, seguiam a carta, o manual de sobrevivência que Deus escreveu para nós usarmos enquanto estivermos aqui nesse mundo. Os que foram mortos pela Inquisição foram mortos porque não aceitavam os ensinamentos do chifre pequeno, as alterações que o chifre pequeno fez na palavra de Deus. E aí, nós já estudamos sobre isso, já falamos alguma coisa sobre isso no ano passado, vamos nos aprofundar mais agora nesse ano. Quando eu leio textos como esse na Bíblia, eu sinto uma tristeza muito grande. Veja, ele perseguia os santos de Deus, os santos do Altíssimo, fazia isso e prevalecia contra eles. Milhares, milhões foram mortos. Seguindo, mais uma característica que Daniel nos dá do chifre pequeno.
ele diz que esse chifre magoaria, perseguiria os santos do Altíssimo durante um determinado tempo. Que tempo? O slide nos mostra. Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tempos, em profecia, significam anos. Como é que nós sabemos disso? Lá em Daniel 11:13, é nos dito assim: e depois de tempos, isto é, de anos, né? Então, tempo corresponde a anos. Então, voltando no slide, os santos, o povo de Deus, foi perseguido no passado por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Se tempo equivale a ano, um tempo corresponde a um ano. Um ano tem 12 meses. 2 tempos, obviamente, correspondem a 2 anos. 2 anos, 24 meses. Metade de um tempo, se um tempo corresponde a um ano, a 12 meses, metade de um tempo corresponde a 6 meses. Somando esses meses, nós vamos ter 42 meses. Cada mês, na operaçãozinha que nós temos aqui embaixo no slide, cada mês tem 30 dias. Então, nós multiplicando por 42, nós chegamos a 1.260 dias. Só que a Bíblia me diz que um dia em profecia corresponde a um ano. Então, eu chego a um período de 1.260 anos. Ou seja, durante quanto tempo o chifre pequeno teria esse poder de proferir palavras contra o Altíssimo, de mudar os tempos e a lei, e de perseguir e matar o povo de Deus durante 1.260 anos. Muito tempo. 13 séculos. 13 séculos. E por isso nós precisamos identificá-lo, nós precisamos saber contra o que Deus está querendo nos proteger, contra o que, em relação a que Deus quer nos alertar, quer abrir os nossos olhos. Quando começou esses 1.260 anos? Por que nós fizemos essa conta aqui no slide? Porque na profecia, tanto em Daniel quanto no Apocalipse, nós vamos ver sempre Deus se referindo a esse período de tempo. Algumas vezes, em algumas passagens, ele usa um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Em outras passagens, ele se refere a 42 meses. E em outras passagens ainda, ele se refere a 1.260 dias. Que seja qual for a forma como Deus se refere a esse período, nós vimos agora que ele corresponde a um período de 1.260 anos. Quando começou esse período? Veja, antes de nós olharmos para o slide, deixa eu comentar algumas coisas com vocês. Após a derrota das 3 tribos bárbaras arianas, os vândalos, os érulos e os ostrogodos, surgiria o chifre pequeno. Isso começou efetivamente a acontecer em 533 depois de Cristo, quando o imperador de Roma, chamado Justiniano, fez um edito, fez um decreto, declarando o bispo de Roma, chamado João II, como sendo o cabeça de todas as igrejas cristãs. Só que, como os ostrogodos ainda não haviam sido derrotados, e isso só aconteceu em 538, então esse período de 1.260 anos começa efetivamente em 538, porque só em 538
o primeiro papa chamado Virgílio assume o trono da Igreja de Roma com plenos poderes temporais, né? Com plenos poderes, inclusive, sobre a vida das pessoas. Então, nós começamos esse período de supremacia, esse período em que o chifre pequeno teria todo o poder, em 538. Como Deus nos antecipou que seria um período de 1.260 anos, somando 1.260 anos a 538, nós chegamos em 1798, quando, nessa data, nesse ano, em fevereiro desse ano, Napoleão Bonaparte manda um general dele chamado Alexandre Berthier entrar em Roma, prender o Papa e confiscar as terras do papado. Então, quem é o chifre pequeno? Ele fez mais. Vamos identificá-lo, vamos continuar pesquisando, para nós podermos, para você mesmo chegar à sua conclusão. Voltando para a nossa tela, a Bíblia nos diz que ele mudaria, além de tudo isso que já vimos, ele mudaria os tempos e a lei de Deus. E agora eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa próxima imagem. Veja, aqui nós temos a lei de Deus. A Bíblia nos diz que esse poder mudaria a lei de Deus. Do lado esquerdo, do seu lado esquerdo da tela, você tem os 10 mandamentos que estão na Bíblia. Em Êxodo, capítulo 20, versos 3 a 17, estão os mandamentos escritos pela mão de Deus, conforme nós estudamos no ano passado. Do lado direito da sua tela estão os 10 mandamentos escritos no Catecismo Romano. Então, nós vamos comparar para ver como é que ele mudou a lei de Deus. Veja, o primeiro mandamento da Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento do Catecismo diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, a frase é diferente, mas o sentido é o mesmo. O segundo mandamento da Bíblia me diz: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. Esse mandamento, que está em vermelho do lado esquerdo, você não encontra nos mandamentos do Catecismo. Por que que não? Porque o Concílio de Nicéia, de 787, determinou, né, que as imagens deveriam ser adoradas, porque elas simbolizavam as pessoas que elas representavam. Então, que era, sim, obrigação de um fiel adorar essas imagens. Por isso, ele foi tirado dos mandamentos do Catecismo. Você não encontra esse mandamento que condena a adoração de imagens lá. Terceiro mandamento da Bíblia: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Que passa a ser o segundo do Catecismo, porque tiraram o mandamento das imagens, o terceiro passa a ser o segundo: não tomar seu santo nome em vão. Tudo certo, mesmo significado. Quarto mandamento da Bíblia: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Como é que nós vamos encontrar esse mandamento no Catecismo? Guardar domingos e festas. Veja, o sábado é o 7º dia. O domingo, o 1º dia. Mudou o tempo da lei. E já mudou a lei porque tirou o 2º mandamento. Agora vamos ver como é que vão fazer, ou como é que fizeram, para completar 10 mandamentos. A partir do 5º mandamento da Bíblia, é quase tudo a mesma coisa. Na Bíblia está escrito: honra teu pai e tua mãe. No Catecismo é o 4º mandamento: honrar pai e mãe. O 6º mandamento da Bíblia: não matarás.
O 5º mandamento do catecismo, não matarás. 7º mandamento da Bíblia, não adulterarás. No catecismo está um pouquinho diferente, mas praticamente o mesmo sentido. Não pecar contra a castidade. 8º da Bíblia, não furtarás. O 7º do catecismo, não furtarás também. O 9º da Bíblia diz assim, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 8º do catecismo, não levantar falso testemunho. O 10º mandamento da Bíblia, a Bíblia completou o número. Como é que está escrito lá? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. No catecismo, como foi retirado o 2º mandamento que condena, que diz que é pecado adorar imagens, como tiraram um, para dar os 10, dividiram o último da Bíblia em 2. Aí nós temos no catecismo o 9º que diz não desejar a mulher do próximo e o 10, não cobiçar as coisas alheias. A mulher do próximo já está incluído nas coisas alheias, no 10º mandamento da Bíblia. Eu queria conversar com você sobre isso. Lá em Mateus 5, versos 17 a 19, o próprio Jesus, são palavras de Jesus. Se você tiver uma Bíblia onde as palavras de Jesus estão escritas em vermelho, você vai ler isso em vermelho na sua Bíblia. Jesus disse que ele não veio para abolir a lei. E que, enquanto existir céu sobre a nossa cabeça e pé e chão para nós pisarmos, nenhum i ou um tio poderia ser retirado da lei. E aquele que fizesse isso, quem alterasse, quem adulterasse a sua lei, não entraria no reino dos céus. A lei de Deus foi adulterada. Tiraram, se não podemos tirar um i ou um tio, como é que tiraram o mandamento inteiro? Mudaram o tempo da lei. Deus determinou o que é o sábado. Por que é o sábado? Porque Deus disse que é o sábado. Se Deus tivesse dito que era sexta-feira, seria sexta-feira. Se Deus tivesse dito que era terça, seria na terça. Se ele tivesse dito que seria o domingo, seria o domingo. Mas não foi isso que ele estabeleceu. Ele instituiu a santidade do sábado. E nós vemos a grande maioria de cristãos sinceros, fiéis a Deus, fervorosos, tanto católicos quanto protestantes. Quem são os protestantes? Os evangélicos. Né? A maioria, por não conhecer ou por desconhecer aquilo que Deus estabeleceu, ou a vontade de Deus, está seguindo o ensinamento do chifre pequeno. E ao seguir os ensinamentos do chifre pequeno, está adorando esse poder eclesiástico, está obedecendo a ele, está prestando culto a ele. Que nós já lemos Paulo dizendo que esse poder eclesiástico, esse poder religioso, é um reino religioso, quer se colocar no lugar de Deus. Acha que sabe mais que Deus. Acha que tem autoridade, como diz, a literatura é muito vasta sobre isso, como diz que tem autoridade para mudar a lei de Deus. Porque aqui nessa terra, ele ocupa o lugar do próprio Deus. Você já parou para pensar o que isso significa para Deus? Esse Deus que te criou, esse Deus que te mantém, que supre todas as tuas necessidades, que realiza os teus sonhos, que ouve as tuas orações, que responde às tuas orações. O que será que
que passa na cabeça de Deus? Como é que está o coração de Deus ao ver os seus filhos, criados por Ele, à imagem e semelhança dEle, obedecendo e adorando a outro Deus? Só que Deus com letra minúscula, adorando e obedecendo ao chifre pequeno. Pare para pensar sobre isso. Converse com Deus sobre isso. Coloque teu joelho no chão e diga: Senhor, e agora? Me mostra. Me faz entender. Foi para isso que Deus escreveu a sua palavra. Para nos ensinar, para nos advertir, para nos corrigir, para nos mostrar e nos dizer: não é por aí, não é assim. Então agora, o que fazer? Você vai decidir com Deus. Você vai orar e Deus vai mostrar. Continuando com o nosso estudo, nós vemos que a troca do sábado para o domingo, ela se deu de uma forma mais efetiva através de um decreto assinado pelo imperador Constantino. Imperador Constantino, que era um imperador pagão, adorava o sol. No dia 7 de março do ano 321, ele faz esse decreto que nós vamos ler agora. Devem os magistrados e as pessoas residentes nas cidades repousar e todas as oficinas ser fechadas no venerável dia do sol. Qual é o venerável dia do sol? Em que dia que os deuses pagãos, em que dia que as pessoas que adoravam o sol cultuavam o seu Deus? No dia do domingo. Exatamente isso que diz no inglês a palavra Sunday, que se refere ao domingo, dia do sol. A origem do domingo é pagã. Não foi Jesus que aboliu, não foi Jesus que mudou ao ressuscitar no domingo, porque até na morte, o dia que Jesus guardou foi o sábado. O dia que as mulheres cristãs guardaram, que a Virgem Maria, essa mulher tão santa que foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, até a Virgem Maria guardava o sábado. O apóstolo Paulo, muitos anos depois de Jesus estar no céu, guardava o sábado. Nós já estudamos isso aqui. Estamos só relembrando. Voltando novamente aqui para o nosso slide, eu gostaria de mostrar para vocês agora um texto da literatura secular. Um texto da história, a nossa história, a história do cristianismo, a história que foi escrita por, parece uma redundância, mas por historiadores, não por profetas bíblicos. Então, nós temos uma publicação chamada A Monumental História do Cristianismo. Nas páginas 42 e 43, lá está escrito o seguinte: das ruínas do Império Romano surgiu gradualmente uma nova ordem de estados cujo ponto central era a Sé Papal. Daí resultou, inevitavelmente, uma posição não só nova, mas muito diferente da anterior. Então, os 10 países da Europa Ocidental surgiram de onde? De onde? Do Império Romano, que um dia foi o Império Grego, que já foi o Império Medo-Pérsia, já foi o Império Babilônico. Dali surgiram os países da Europa. Dos países da Europa surgiu o chifre pequeno. De Roma Ocidental surgiu o chifre pequeno. E é o que esse historiador está nos dizendo, que das ruínas do Império Romano surgiu um outro poder novo, diferente, que ele mesmo denomina de Sé Papal. Mas vamos falar de coisas boas.
Vamos ler agora o que nos aguarda, o que Deus tem reservado para nós. Resumindo tudo que nós vimos, né? O leão representa a Babilônia, o urso a Medo-Pérsia, leopardo a Grécia, o animal terrível Roma imperial e o chifre pequeno Roma eclesiástica. Mas Deus nos anima, Deus nos conforta. As promessas de Deus nos dão esperança, nos mostram que nem tudo está perdido, porque Jesus está vindo aí. E antes que ele venha, lá no céu, ele já está resolvendo essa questão. Vamos ler em Daniel 7, 21 e 26. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e o consumir até o fim. Deus está dizendo que esse poder não vai ser eterno. Que Jesus está vindo aí para resolver essa questão. E na próxima passagem bíblica, em Daniel 7, 27, é nos dado a grande notícia. É nos dado uma promessa extraordinária de Deus. Deus diz assim: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Qual é o nosso futuro? O nosso futuro é brilhante. Não importa aonde você está agora, a que denominação religiosa você pertence. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de fazer o caminho de volta para Deus. Veja como você é precioso. Deus diz que Ele só gasta tempo com pedras preciosas. As pedras de nenhum valor Ele deixa de lado. Ainda dá tempo de nós fazermos o caminho de volta para Deus, de nós nos rendermos diante desse Deus, de nós entregarmos a nossa mente e o nosso coração a Ele, fazendo da nossa vida uma vida de fidelidade e lealdade a esse Deus que cuidou para que hoje você e eu estivéssemos com vida. Logo, logo, nós herdaremos um reino que será eterno. E quando será isso? Olhe que imagem maravilhosa. Quando Jesus voltar. Ele está chegando. Você viu, o ano passado nós estudamos os sinais. Estão todos aí. Mas não é pelos sinais. É por amor a esse Deus que você e eu devemos nos preparar. É por amor a esse Deus que você e eu devemos fazer as mudanças que forem necessárias na nossa vida. Porque Deus nos diz assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E você é um filho especial de Deus. Você é inteligente. Você tem inteligência intelectual, emocional e espiritual suficiente para se posicionar diante desse Deus. Vamos orar. Pai querido, Deus amado, Deus bendito, nos ajuda, Senhor. O estudo de hoje foi difícil, é um tema pesado, Pai. Mas Tu, como nosso Pai, Tu não poderias nos deixar na ignorância espiritual. Tu queres abrir os nossos olhos, porque Tu estás cuidando, nos alertando, nos prevenindo, nos preparando para aquele dia grandioso e glorioso, quando Teu Filho Jesus voltar a essa terra para nos buscar. Pai, não importa os meios que Tu tenhas que usar, mas salva cada um de nós, Senhor. Salva esse Teu querido que nos assiste através da internet, que acessa o site para poder participar, compartilhar desse estudo. E salva cada um de nós que aqui estamos também, Senhor. A nossa vida não vai ter valido a pena se nós não estivermos entre aqueles que dirão:
Eis o nosso Deus, e Ele veio nos buscar. Estende a tua mão poderosa sobre nós, nos abençoa, nos guarda do mal, nos transforma, nos santifica e nos salva, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigada por estar conosco e nós continuamos esperando você na próxima sexta-feira, quando vamos estudar o capítulo 8 de Daniel. Você já pode se adiantar e pode começar a ler, para já ter uma noção do que a gente vai estudar. Que Deus fique com você, que Ele esteja no teu coração, na tua mente, te dando uma semana abençoada, uma semana de vitórias, e nós aguardamos você. Até a próxima sexta. Até lá.